O último suspiro pairava no ar denso do quarto, carregado com o cheiro de medicamentos e desespero. Doutor Elias Vasconcelos, um gigante em seu tempo, agora era apenas uma sombra frágil, agarrado à vida por um fio tênue. Seus olhos, antes cheios de fogo e determinação, estavam turvos, mas um lampejo de urgência atravessou-os ao ver sua filha, Sofia, curvada sobre ele. Uma palavra, apenas uma, lutava para sair de sua garganta seca, um nome que parecia queimá-lo por dentro. Léo, sussurrou ele, a voz quase inaudível, carregada de um pavor que Sofia nunca vira em seu pai. A mão ossuda de Elias tentou erguer-se, apontando para algo invisível, uma verdade que morreria com ele. Sofia sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, o pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer, algo que seu pai tentava, em seus últimos segundos, desesperadamente revelar. Império roubado. O poder corrompe. A ganância destrói. Império roubado. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. O sol da manhã mal despontava sobre os vastos campos de soja do Império Vasconcelos, mas Sofia já estava em pé há horas. Sua rotina era um ritual sagrado de dedicação, um contraste gritante com a vida boêmia de seu irmão. Ela revisava relatórios financeiros complexos, cada número uma peça vital no gigantesco quebra-cabeça que era a empresa de sua família. Em sua mente, cada hectare, cada safra representava não apenas lucro, mas o suor e a visão de seu pai, Elias. Sofia sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, um fardo que ela carregava com estoicismo e uma silenciosa paixão. Ninguém, nem mesmo seu pai, parecia compreender a profundidade de seu compromisso. Ela era a base invisível, a estrutura que mantinha o império de pé, enquanto outros colhiam os lousos da glória. O Império Vasconcelos não era apenas uma empresa, era uma dinastia. Suas raízes se estendiam por gerações. Seus galhos cobriam grande parte do agronegócio nacional e internacional. De modestas terras de café, Elias construiu um colosso, um testamento à sua astúcia, coragem e, por vezes, a uma implacabilidade fria. A mansão da família, um palacete neoclássico aninhado em meio a jardins exuberantes, era o coração simbólico desse poder. Seus corredores, repletos de obras de arte e memórias, ecoavam a história de uma família que se ergueu do nada. Mas agora, com Elias no leito de morte, o brilho da mansão parecia diminuir, e uma sombra sutil, quase imperceptível, começava a se estender sobre seus ricos salões, prenunciando uma tempestade que estava por vir. A saúde de Elias havia se deteriorado rapidamente nos últimos meses, um declínio que pegou a todos de surpresa, exceto talvez ele mesmo. Seu corpo frágil era um contraste cruel com a mente ainda afiada, que lutava contra o nevoeiro da doença. Ele passava a maior parte do tempo em seu quarto, rodeado por enfermeiras e médicos, mas sua mente vagava pelos negócios, pelas decisões não tomadas, pelos erros do passado. Uma preocupação em particular o assombrava, o futuro de seu império e, mais importante, o destino de seus filhos. Havia um testamento, sim, mas Elias sentia que algo estava incompleto, uma peça faltando, um aviso não dado. Seu olhar perdido nas paredes do quarto, Elias sabia que o tempo estava se esgotando e, com ele, a chance de corrigir um erro que poderia custar tudo. Enquanto Elias definhava, Leonardo, seu filho, florescia em uma exibição de poder e superficialidade. Sempre impecável, com um sorriso fácil e um charme que enganava os desavisados, Leonardo circulava pelos corredores da mansão como se já fosse o dono. Ele falava em planos grandiosos para o futuro da empresa, mas suas palavras careciam da substância e do conhecimento que Sofia possuía. Em seus olhos, porém, havia um brilho de ambição desenfreada, uma fome insaciável, que Elias, em seus momentos de lucidez, percebia com um temor crescente. Leonardo não queria apenas herdar, ele queria dominar e estava disposto a mover qualquer peça no tabuleiro para garantir sua vitória, sem se importar com as consequências ou com quem pudesse ser esmagado no processo. Sofia recordava-se das manhãs de sua infância, quando Elias a levava para conhecer as plantações, ensinando-lhe sobre a terra e o trabalho árduo. Ela absorvia cada palavra, cada lição, sonhando em um dia estar à frente do império.
No entanto, a preferência de seu pai por Leonardo sempre foi um fantasma silencioso em sua vida. O filho homem, o herdeiro natural, parecia ser a única visão que Elias tinha para o futuro. Sofia, apesar de sua competência e dedicação inquestionáveis, sempre se sentiu em segundo plano, à sombra de um irmão que muitas vezes nem se importava. Essa mágoa antiga, nunca totalmente curada, agora se misturava à apreensão, pois ela sabia que a cegueira de seu pai em relação a Leonardo poderia ter consequências desastrosas para todos. Dr. Miguel Albuquerque, o advogado de longa data da família Vasconcelos, era uma figura discreta, quase invisível, mas sua presença era constante. Ele conhecia os segredos mais profundos do império e da família, tendo servido Elias com uma lealdade inabalável por décadas. Miguel era a personificação da discrição e da inteligência. Seus olhos, por trás dos óculos finos, observavam tudo com uma acuidade quase predatória. Ele sentia o ar tenso na mansão, a mudança na dinâmica familiar com a doença de Elias. Sua lealdade era para com Elias, para com a justiça e a verdade. Mas Miguel também sabia que verdades, muitas vezes, eram armas perigosas, e ele se perguntava quais segredos Elias levaria consigo para o túmulo ou quais seriam desenterrados após sua partida. No silêncio de seu quarto, Elias lutava contra a dor e a fraqueza, mas sua mente era um turbilhão de pensamentos. O testamento, sua última vontade, havia sido redigido, mas ele sentia uma urgência incontrolável de revisá-lo, de adicionar uma cláusula, um aviso. Seus dedos trêmulos tateavam a mesa de cabeceira, procurando algo, qualquer coisa que pudesse alertar Sofia. Ele sabia dos negócios escusos de Leonardo, das dívidas secretas, dos acordos feitos nas sombras. Havia uma carta que ele havia escrito há anos, detalhando suas preocupações. Elias precisava que Sofia a encontrasse. O medo de que Leonardo pudesse destruir tudo o que ele construíra era um tormento maior do que a própria morte. Ele precisava proteger seu legado e sua filha de um inimigo que estava muito mais perto do que imaginavam. Enquanto Elias se debatia em seu leito, Leonardo agia nas sombras. Em seu escritório particular, com as cortinas fechadas, ele falava ao telefone em voz baixa e urgente. Certifique-se de que nenhum documento novo chegue às mãos de meu pai ou de Sofia, disse ele, a voz fria e calculista. E o testamento, ele deve permanecer como está, nenhuma alteração. Seus olhos percorriam a planta da mansão em sua mesa, como um general planejando uma batalha. Ele já estava consolidando sua posição, movendo peças, antecipando cada passo. Para Leonardo, a doença de Elias era uma oportunidade, não uma tragédia. O império estava ao seu alcance, e ele não permitiria que nada, nem mesmo a vontade final de seu pai, ficasse em seu caminho. A coroa era sua por direito, e ele faria o que fosse preciso para reivindicá-la. Sofia sentia uma mudança palpável na atmosfera da mansão, um ar pesado de segredos e sussurros. A governanta, Dona Lúcia, uma mulher de poucas palavras, mas de olhos atentos, parecia mais tensa, seus passos mais apressados, seu olhar evasivo. Sofia notava que os enfermeiros de Elias eram novos e suas respostas às suas perguntas sobre a saúde de seu pai eram vagas e ensaiadas. Pequenos detalhes, como a porta do escritório de Elias, que sempre ficava entreaberta, agora estava constantemente fechada e Leonardo parecia ter acesso irrestrito. Uma sensação de urgência e perigo iminente apertava o peito de Sofia. Ela sabia que algo estava errado, que uma teia invisível estava sendo tecida ao redor de seu pai e que ela precisava desvendá-la antes que fosse tarde demais. Dona Lúcia, que servira à família Vasconcelos por mais de 40 anos, era a guardiã silenciosa de seus segredos. Seus olhos haviam testemunhado a ascensão e as quedas, as alegrias e as tragédias. Agora, ela via com um coração pesado a sombra que pairava sobre Elias. Ela notara os movimentos sorrateiros de Leonardo, as visitas noturnas ao quarto do pai quando todos dormiam, a maneira como ele interceptava a correspondência. A lealdade de Lúcia era inabalável para com Elias e para com a verdadeira essência da família. Ela sentia a maldade crescendo na mansão, um veneno que ameaçava destruir tudo.
Seus lábios estavam selados por anos de discrição, mas seu olhar carregava uma preocupação profunda, um aviso silencioso que ela tentava transmitir a Sofia, sem quebrar o protocolo que regia sua vida. Em um momento de rara lucidez e força, Elias conseguiu sentar-se na cama, ignorando a dor lancinante. Seus olhos varreram o quarto, procurando. Ele se lembrou da carta, escondida sobre o forro falso de uma gaveta de sua escrivaninha. Com um esforço monumental, ele rastejou para fora da cama, seu corpo tremendo a cada movimento. Ele precisava daquela carta, ela era a prova, o alerta final. Enquanto se arrastava pelo chão frio, cada fibra de seu ser gritava em protesto, mas a urgência em seu coração era maior que qualquer dor física. Ele sabia que o tempo era seu inimigo mais cruel e que cada segundo era vital para proteger o legado de sua vida e o futuro de sua filha. Ele tinha que chegar à escrivaninha, não importava o custo. Miguel, que acabara de deixar alguns papéis no quarto de Elias, havia notado algo. Ao sair, ele viu o patriarca, com um esforço sobre-humano, tentar alcançar a escrivaninha. Elias estava pálido, suando frio, mas seus olhos brilhavam com uma urgência que Miguel nunca vira. O advogado hesitou na porta, uma sensação estranha apertando seu peito. Elias parecia estar procurando algo desesperadamente, algo escondido. Miguel quase interveio, mas uma enfermeira entrou no quarto naquele exato momento e ele recuou. Sua presença ali poderia ser mal interpretada. Mas naquele estado de fragilidade e desespero, ficou gravada em sua mente, acendendo uma faísca de desconfiança, uma pergunta silenciosa sobre o que o velho Elias estaria tentando proteger ou revelar. Sofia encontrou Leonardo na sala de estar, bebendo um uísque caro. "Precisamos conversar sobre a empresa, Leonardo", ela começou, sua voz controlada, mas firme. "O pai está muito doente e há decisões importantes a serem tomadas." Leonardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Minha querida irmã, não se preocupe, eu estou cuidando de tudo, o pai sempre me preparou para isso." Ele gesticulou com a taça. "Você sempre foi a alma, a parte operacional, mas o comando sempre foi meu destino." Sofia sentiu a condescendência em suas palavras, a arrogância velada. Ela sabia que ele a via como uma rival, mas também como um estorvo insignificante. A tensão entre eles era palpável, uma guerra silenciosa que estava prestes a explodir no coração da família. Leonardo observou Sofia se afastar, um sorriso de superioridade brincando em seus lábios. "Ingênua", pensou ele. "Ela realmente acredita que tem alguma chance?" Em sua mente, Sofia era apenas uma peça útil no tabuleiro, uma gerente competente, mas nunca uma líder. O império era seu por direito de primogenitura, e ele já havia traçado seus planos para consolidar seu poder. Ele imaginava a vida que levaria, livre das amarras do pai, controlando uma fortuna incalculável. A herança era sua, e ele não permitiria que a ética ou os sentimentos de sua irmã atrapalhassem seus objetivos. O império seria dele, e ele o moldaria à sua própria maneira, não importando quantas regras precisasse quebrar ou quantas pessoas precisasse trair para alcançar seu objetivo final. O corpo de Elias estava exausto, mas sua mente se recusava a ceder. Ele finalmente alcançou a escrivaninha, suas mãos trêmulas tateando a madeira fria. Lembrou-se do compartimento secreto, um truque antigo que ele mesmo havia construído. Com um último esforço, ele empurrou a alavanca oculta. A gaveta se abriu com um rangido suave, revelando o forro falso. Seus dedos buscaram a carta, a prova que ele precisava entregar a Sofia. Ele quase a tocou, sentindo a textura do papel envelhecido. Um sopro de esperança, um alívio momentâneo, preencheu seu peito. Ele havia conseguido, ele iria avisar sua filha. Mas, naquele exato instante, a porta do quarto se abriu abruptamente e uma figura alta e imponente surgiu, projetando uma longa sombra sobre o corpo frágil de Elias. Leonardo entrou no quarto, seu olhar varrendo a pai. "O que está fazendo no chão?" perguntou ele com uma falsa preocupação em sua voz, mas seus olhos fixaram-se na gaveta aberta. Ele viu a carta, a ponta do papel quase visível. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele sabia o que aquela carta significava, o que ela poderia revelar.
Com um movimento rápido e imperceptível, Leonardo se ajoelhou ao lado de Elias, fingindo ajudá-lo a levantar. Mas, enquanto o fazia, sua mão habilidosa e furtiva alcançou a gaveta, fechando-a com um clique suave, antes que Elias pudesse pegar o documento. O patriarca, exausto e confuso, não percebeu a manobra, mas seus olhos fixaram-se nos de Leonardo, um último brilho de desconfiança e traição antes que a escuridão começasse a envolvê-lo. Sofia, do lado de fora do quarto, ouviram um barulho abafado, seguido pela voz de Leonardo. Seu coração disparou. Algo não estava certo. Ela se aproximou da porta, hesitando, sentindo uma barreira invisível que a impedia de entrar. Uma onda de desamparo a atingiu. Ela queria proteger seu pai, descobrir o que estava acontecendo, mas estava paralisada por uma mistura de medo e respeito à privacidade. Ela se sentia como uma criança novamente, olhando de fora, incapaz de intervir. A tão frágil e a presença imponente de Leonardo preenchiam sua mente com uma sensação de impotência, um presságio sombrio de que o destino estava selado e que ela não poderia fazer nada para mudar o curso dos acontecimentos. O último suspiro de Elias Vasconcelos foi um murmúrio quase inaudível, uma libertação silenciosa de um corpo que já não podia mais lutar. Leonardo estava ao seu lado, segurando sua mão, exibindo uma tristeza forçada para a enfermeira que acabara de entrar. Mas, por dentro, uma sensação de vitória gelada preenchia seu ser. O patriarca havia partido, e com ele, os últimos obstáculos para sua ascensão ao poder. O silêncio que se seguiu à morte de Elias foi pesado, preenchido com a dor genuína de Sofia e Dona Lúcia, e a satisfação oculta de Leonardo. O império estava agora sem seu rei, e a batalha pela coroa estava prestes a começar, com regras que seriam ditadas por um novo e implacável governante. A notícia da morte de Elias se espalhou como um incêndio silencioso pela mansão, deixando um rastro de choque e tristeza. Sofia sentiu um vazio imenso em seu peito, uma dor que ia além da perda. De um pai, era a perda de uma era. Ela correu para o quarto, seus olhos marejados, mas encontrou Leonardo já no controle, dando ordens aos enfermeiros e ao médico, com uma autoridade que parecia surgir do nada. "Não se preocupe, Sofia", disse ele, com uma voz estranhamente calma. "Eu vou cuidar de tudo." A frieza em suas palavras, a rapidez com que ele assumira as rédeas, tudo isso acendeu um alarme na mente de Sofia. A dor da perda se misturava a uma desconfiança crescente, uma sensação de que a morte de seu pai era apenas o começo de um jogo muito mais sombrio. A dor de Sofia era profunda, mas não era apenas luto. Era uma dor misturada com a amargura de anos de desprezo, de uma vida inteira tentando provar seu valor a um pai que parecia só ter olhos para seu filho. Ela se ajoelhou ao lado da cama vazia, sentindo o frio dos lençóis, as memórias inundando sua mente. As palavras sussurradas de seu pai, Léo, ecoavam em seus ouvidos, agora com um significado ainda mais sinistro. "O que você estava tentando me dizer, pai?" ela pensou, as lágrimas escorrendo. A mansão parecia gritar segredos que ela não podia ouvir, e a presença de Leonardo, tão calmo e controlado, era um lembrete constante de que algo estava terrivelmente errado. Ela se levantou, enxugando as lágrimas, uma nova determinação acendendo em seus olhos. Ela desvendaria a verdade, não apenas por seu pai, mas por si mesma. Com a morte de Elias, Leonardo assumiu o controle com uma velocidade e uma eficiência assustadoras. Ele deu ordens para os funcionários, para os advogados, para os diretores da empresa, agindo como se fosse o patriarca há anos. Sua voz era firme, sua postura inabalável. Ele mudou as senhas de acesso aos sistemas, reorganizou a equipe de segurança e até mesmo alterou alguns procedimentos internos. Tudo isso em questão de horas. A mansão, que antes era o lar de Elias, agora parecia ser o palco de um golpe silencioso, uma tomada de poder calculada e implacável. Leonardo não estava de luto, ele estava em ascensão, e a cada passo ele consolidava sua posição, deixando claro para todos que o novo rei havia chegado e que suas regras seriam as únicas a serem seguidas. Dona Lúcia observava Leonardo com um olhar de desaprovação, um olhar que carregava a sabedoria de anos e a dor de ver a família desmoronar. Ela sabia que Elias não teria aprovado a pressa de Leonardo, a maneira como ele desrespeitava o período de luto.
Seus lábios finos estavam cerrados, mas seus olhos falavam volumes. Ela se lembrava das conversas secretas de Elias, das suas preocupações com o futuro da empresa sob a liderança de Leonardo. Dona Lúcia sentia que a memória de Elias estava sendo desonrada e que algo muito maior estava em jogo do que apenas a herança. Ela era uma guardiã silenciosa, mas sua alma gritava por justiça. E ela sabia que, de alguma forma, precisava proteger Sofia da tempestade que se formava. Miguel Albuquerque, em seu escritório, tentava processar os acontecimentos. A morte de Elias, tão repentina, tão cheia de perguntas não respondidas. Ele se lembrava do olhar de Elias, daquele desespero ao tentar alcançar a gaveta. A carta. Ele estava certo de que Elias estava tentando esconder ou recuperar um documento crucial. Miguel era um homem de lei, mas também um homem de princípios. Sua lealdade a Elias era profunda e ele sentia que havia algo de podre no reino dos Vasconcelos. Ele abriu seu diário de anotações, revendo os últimos meses, as interações de Leonardo, as mudanças na equipe médica. Cada detalhe, por menor que fosse, agora parecia ter um novo significado, uma pista para um enigma que ele precisava desvendar. A verdade, ele sabia, era uma moeda de dois lados, e ele estava determinado a encontrar a face correta. Os dias que se seguiram à morte de Elias foram de um luto formal, mas a tensão na mansão era quase insuportável. Os preparativos para a leitura do testamento estavam em andamento, e cada membro da família, e até mesmo os funcionários mais antigos, sentiam o peso da expectativa. Sofia, apesar de sua dor, mantinha-se vigilante, observando cada movimento de Leonardo, cada sussurro, cada olhar. Ela sabia que a leitura do testamento seria o clímax, o momento em que todas as verdades seriam reveladas ou escondidas para sempre. O ar estava carregado de antecipação, de esperança e de medo. A mesa de jantar, onde tantas decisões importantes foram tomadas, agora aguardava o momento em que o destino do Império Vasconcelos seria selado, para o bem ou para o mal. No silêncio de seu quarto, Sofia vestia-se para a leitura do testamento, cada peça de roupa parecendo um fardo pesado. A dor da perda de seu pai ainda era crua, mas uma nova emoção começava a dominá-la, a determinação. Ela não permitiria que a memória de Elias fosse manchada, nem que seu império fosse roubado por mãos inescrupulosas. Seus olhos, embora ainda vermelhos de tanto chorar, brilhavam com uma resolução inabalável. Ela se olhou no espelho, vendo não apenas a filha enlutada, mas a guerreira que estava prestes a emergir. "Eu vou lutar por você, pai", sussurrou ela para seu reflexo. "Eu vou descobrir a verdade, não importa o que aconteça." O jogo estava prestes a começar, e Sofia estava pronta para enfrentar seu irmão e qualquer outro inimigo que ousasse se opor a ela. Leonardo, por outro lado, estava radiante, embora tentasse disfarçar sua euforia com um semblante de gravidade. Ele se via como o novo rei, o herdeiro legítimo, e a leitura do testamento era apenas uma formalidade, a coroação de seu plano meticuloso. Ele ajustou o nó da gravata diante do espelho, um sorriso de satisfação brincando em seus lábios. "Finalmente", pensou ele, "tudo o que eu sempre quis." Ele imaginava a inveja nos olhos de Sofia, a admiração dos outros. O império era seu e ele o governaria com mão de ferro, eliminando qualquer vestígio de oposição. A ambição de Leonardo era uma força avassaladora e ele estava pronto para colher os frutos de sua paciência e de suas maquinações, sem um pingo de remorso ou dúvida. Na vasta sala de estar, a família e os principais diretores da empresa se reuniram. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Sofia estava sentada, sua postura ereta, mas seu coração batia forte. Leonardo, ao seu lado, exibia uma calma calculada, um sorriso quase imperceptível. Dona Lúcia, de pé em um canto, observava a todos com seus olhos sábios e tristes. A porta se abriu e Miguel Albuquerque entrou, carregando uma pasta de couro preta que parecia conter o destino de todos. Sua expressão era séria, quase solene.
Ele caminhou lentamente até a mesa central, colocando a pasta sobre ela com um som suave que ecoou no silêncio da sala, anunciando o início de um novo e incerto capítulo na história dos Vasconcelos. Miguel abriu a pasta lentamente, o som do zíper ecoando na sala. Ele tirou de dentro um envelope selado, pesado, que parecia conter não apenas papéis, mas o futuro do Império Vasconcelos. Seus olhos percorreram os rostos dos presentes, detendo-se por um momento no de Sofia e depois no de Leonardo. Um suspiro coletivo foi contido no ar. Sofia sentiu um arrepio gélido, uma premonição de que as palavras que estavam prestes a ser lidas mudariam suas vidas para sempre. Leonardo, por sua vez, mal conseguia esconder um sorriso presunçoso, certo de sua vitória. O destino do império, a herança de uma vida inteira de trabalho, estava prestes a ser revelado, e com ele, a verdade sobre o preço da ambição. Continua.